Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui para refletir novamente sobre um tema do Evangelho, à luz do Espiritismo. E antes de refletirmos sobre o capítulo 16, mais alguns pontos, vamos a uma pequena prece para estarmos em sintonia com o alto, em melhores condições de compreender a lição que o Evangelho nos traz. Obrigado, Senhor, por essa união, mesmo que virtual, por esse momento de reflexão, por estarmos atentos às lições do Evangelho, que possamos entendê-las, colocá-las em prática em nossas vidas, estarmos mais próximos de Ti, Senhor, a cada dia, a cada instante. Nos abençoa nesse propósito. Obrigado, Senhor. Com a bênção do alto, vamos hoje refletir, como dissemos, sobre mais uma parte do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16 que nos leva a refletir sobre as riquezas, né? Não servir a impossibilidade de servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, né? Então nós refletiremos sobre as dificuldades de acumular riquezas materiais e ao mesmo tempo as riquezas morais. Dificilmente nós conseguimos manter uma grande fortuna material e ao mesmo tempo nos elevarmos em riquezas espirituais. Nas palavras do mestre, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá mais a um e se desprezará o outro. Não podeis, pois, servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Nas últimas semanas já falamos sobre esse tema do Evangelho, que nos leva a meditar que a riqueza deveria ser útil à nossa elevação através da prática da caridade, da possibilidade de ajudar nossos irmãos, e não uma forma de escravização às coisas materiais. Nós teríamos que refletir em como usar o dinheiro não somente para o nosso gozo egoístico, mas sim utilizá-lo como uma fonte de auxílio, de amparo, àqueles que estão conosco na caminhada. E hoje nós refletiremos sobre a parábola do mal rico, a parábola dos talentos. Vamos refletir sobre a desigualdade das riquezas e o emprego da verdadeira fortuna. O mestre nos traz nos relatos de Lucas a parábola do mal rico. Resumidamente, ele nos diz que um homem rico se vestia de linho, de púrpura, se tratava magnificamente todos os dias, né? E havia também um pobre chamado Lázaro que vivia à sua porta, coberto de úlceras, cheio de dificuldades, né? E que gostaria de poder mitigar a sua fome com as migalhas que sobravam da mesa do rico, mas ninguém las dava e os cães vinham lamber suas feridas, né? Aconteceu que os dois desencarnaram, foram levados, e o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e o rico teve por sepulcro o inferno. E quando este se achava em tormentos, levantou os olhos, viu Lázaro no seio de Abraão e exclamou essas palavras: Pai Abraão, tem de piedade de mim, manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, pois sofro horrivelmente de tormentos, né, nessas chamas. E Abraão lhe responde que ele já havia recebido a sua recompensa, que Lázaro só tivera males. Então, por isso, Lázaro estava na consolação e ele nos tormentos. O rico diz então, suplicando, que ele fosse à casa de seu pai, onde tinha 5 irmãos, e esclarecesse isso aos seus irmãos, para que eles não ficassem no mesmo tormento que ele. E Abraão lhes disse que eles tinham os Moisés e os profetas, que os escutassem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés, nem os profetas, também não acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Interessante história essa do mestre, né? Várias lições nós podemos tirar deste ensino. O principal e o mais prático para o nosso ensinamento da noite é que nós não devemos deixar que os bens materiais, aquilo que viemos a possuir ou que já possuímos,
apague em nós essa capacidade de nos enternecermos mediante a dificuldade do nosso irmão. Que nós consigamos manter sensibilidade pelas misérias, pelos sofrimentos dos nossos semelhantes, mesmo que estejamos numa situação bem diferente, né? Então o ouro pode nos afastar realmente dos irmãos menos felizes, deixar em nós essa suposição de que não há dores, não há dificuldades ao nosso redor, e passarmos a ter um coração endurecido, né? Então não devemos abafar em nossos corações as emoções que brotam ante as misérias dos nossos irmãos, né? Não podemos proceder como egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhes perturba a existência tranquila. Palavras duras, né? Então não devemos temer. Devemos sim temer nos conservarmos indiferentes quando pudermos ser úteis, quando temos condições de auxiliar nossos irmãos. E essa parábola nos lembra que às vezes é necessário que a dor bata a nossa porta para que consigamos sair da indiferença, né? Como aconteceu com o exemplo do rico. Às vezes é necessário que a dor, a tragédia, a calamidade, nascida da nossa indiferença, às vezes criminosa, surja na nossa vida para nos mostrar que temos nossa parte, que temos que cumprir também as nossas obrigações com os nossos irmãos. E às vezes só a dor nos tira dessa indiferença, o que não deveria ser necessário, né? Os aprendizados que recebemos, todos aqueles que nos trouxeram tantos ensinamentos, quantas histórias que temos através do Espiritismo, de espíritos que deram a vida pelo seu semelhante e encontraram as bênçãos da vida futura, não é? Então não é necessário que a dor esteja atingindo a nós para nos tirarmos dessa indiferença. Temos que buscar sim fazer o que é possível pelo próximo na nossa caminhada, né? Outra lição, não é o motivo principal desse tema, mas é refletir sobre essa dificuldade que temos de compreender os ensinos sublimes que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo nos esclarece, que os amigos espirituais nos trazem, que deveriam sim nos tirar da rotina, da nossa rotina comum do nosso dia a dia, e nos motivar a ajudar o próximo, a nos melhorarmos, né? Se já fomos avisados diversas vezes da necessidade da caridade, estamos dando o devido valor a essas lições? Meditemos sobre isso, para que não aconteça o exemplo que o mestre nos coloca na parábola. Tiago nos conta o amigo no livro Jesus no Lar, no capítulo 21, que Tiago, numa das explanações, conversando entre os apóstolos e o mestre, falou sobre as ânsias de riqueza tão comuns em todos os mortais, e naquela época também existiam, e iniciou-se um debate doméstico, e Jesus então comentou sorridente, trouxe uma pequena história que nos ajuda a meditar sobre isso que estamos falando. Então o mestre disse assim aos apóstolos ao seu redor: um homem temente a Deus, consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência, a guardar recursos, e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a sua família. Depois de longas e sentidas orações, ele colocou-se em várias empresas, aflitos por alcançar esse fim de ter ouro guardado, né? E por 20 anos consecutivos ele juntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando esse homem parou de agir a fim de apreciar a obra o que ele tinha construído, ele reconheceu, com desapontamento, que todos os quadros da sua própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, antes simples, alegre, adquirira afeições sombrias. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhe reservava, né? Os amigos fiéis desertaram, os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercavam-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade
ou viviam obrigando a atitudes de artifício, desacordo com seu coração. Negociantes o visitavam a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando estavam próximos a eles, para lhe amaldiçoarem por trás, né? E, em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência também numa fortaleza, se protegendo de todo, vigiando-se contra tudo e contra todos. Depois desses 20 anos, sobrava-lhe tempo agora para registrar também as moléstias do corpo. Raramente passava algum dia sem irritações do estômago, sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancada no cofre era motivo de desilusão, arrependimento sem fim. E certa noite, porque não tolerava as preocupações obcecantes desse seu estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Pai. Depois de uma comovente rogativa, eis que na tela do sonho, lhe aparece um anjo e lhe diz compadecido: toda a fortuna que corre à maneira de águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda a riqueza com repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando um simples copo de água te sacia a sede? Como animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam para a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aqueceriam o corpo em trânsito para a sepultura? Volta, volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende o júbilo do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual, improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro na terra pelo bem que ele possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado. No dia seguinte em diante passou a liberar as suas enormes reservas para que todos ao seu redor tivessem junto dele as bênçãos do serviço, do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no, e os seus próprios beneficiados julgaram-no louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Os apóstolos ficaram extasiados com a história do mestre, que sorrindo finalizou aquela noite de aprendizado. Né? É assim, quantos de nós, né, dedicamos uma vida inteira a arrecadar matéria que não nos trarão a felicidade que esperávamos, não é? Não é aquele objetivo fundamental da nossa existência. Então, o emprego da riqueza, nos diz um amigo neste capítulo, que ela pode realmente ser utilizada de uma forma benéfica, né? Ela nos eleva acima dos homens comuns, nos proporciona satisfações das paixões, mas podem também nos escravizar. Ele diz assim enfático: não podemos servir a Deus e a Mamon, a riqueza. Se porventura sentirmos a alma dominada pela cobiça, tenhamos pressa em nos livrarmos desse jugo. Porque Deus justo e severo nos dirá: que fizeste dos bens que confiei, do móvel que lhe dei para as boas obras? E desta resposta dependerá nossa paz no mundo espiritual, ele nos diz. Então, a riqueza é uma grande responsabilidade, geralmente uma prova de grande dificuldade, mesmo aos espíritos com já algum conhecimento. Nós não conseguiremos nos elevar ao Pai, crescer espiritualmente, se nós ficarmos apegados em demasia aos bens materiais. Não significa que devemos esquecer as buscas materiais, os valores monetários necessários à nossa existência digna, e nem pensar que o dinheiro seja sempre o motivo de falta de virtudes. O dinheiro é neutro. O que caracteriza que seja fonte de queda ou de elevação é o uso que nós fazemos dele, né? E é difícil na nossa atual condição, na nossa evolução e no nosso egoísmo, ainda utilizarmos a riqueza como fonte de elevação, socorro, caridade. Geralmente nós ainda
a transformamos em fonte de escravização. Escravização a nós mesmos, quando deixamos que o dinheiro comande a nossa vida, e escravização do nosso próximo, quando o prejudicamos para ter cada vez mais, né? Então, compreendemos com os ensinos do mestre que a riqueza não é concedida para nós somente para o nosso uso egoístico, mas sim como uma prova, uma forma de avaliação do que faremos. E desse resultado teremos elevação ou queda espiritual, teremos bênçãos ou sofrimentos na vida futura, né? Então essa mensagem de 2000 anos ainda não é totalmente absorvida pelos homens, mas já tivemos bastante progressos sensíveis, né? Os povos hoje, na grande maioria, já compreendem que só poderão ter uma relativa paz social quando houver maior equilíbrio entre os mais abastados e os menos afortunados, né? Homens de imensa riqueza já colocam o social como prioridade em suas vidas. Muitas empresas já participam de movimentos sociais, de ajuda financeira. Organizações de várias correntes já recolhem dos mais abastados para auxiliar os menos favorecidos. A humanidade evolui, graças a Deus, né? E essa mensagem que ficou para o futuro é para já, pois o futuro somos nós, né? Mas e aqueles que sucumbem à prova da riqueza? Lembramos a parábola dos talentos, né, que nos alerta sobre isso. O mestre diz que um senhor, comparando ao pai, né, age semelhante ao homem, que tendo de fazer uma viagem, chama seus servidores e entrega 5 talentos para um, 2 talentos para um talento para o outro, talentos nos representando na parábola moeda, mas para nós os talentos humanos mesmo. E quando esse senhor retorna, ele pede contas desses valores que ele depositou a esses trabalhadores, né? Um apresenta mais 5 talentos que ganhou utilizando aqueles 5. O que recebeu 2 apresenta mais 2 que ganhou utilizando aqueles 2. E aquele que recebeu apenas um talento devolve ao seu senhor dizendo que o havia enterrado, né? E o mestre diz: servo mau e preguiçoso. E tira desse que só tinha um e dá àquele que tinha 10 e diz: dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-lhe-se-á o mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Nesta parábola, então, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, né? Em cujas mãos as fortunas conservam-se improdutivas, não fazem gerar progresso, trabalho. E o mesmo vale para os demais talentos, inteligência, capacidade de comunicação, conhecimentos, habilidades especiais. Todos esses conhecimentos que porventura tenhamos têm que ser usados em prol do nosso próximo, do nosso próprio engrandecimento espiritual. Senão, em outra oportunidade ou da vida material, nem esses talentos teremos, né? Então, em princípio, temos que aprender a não deixar que esses bens materiais ou dons que possamos possuir ou vir a possuir se torne um móvel egoístico da nossa existência, né? E apague em nós o verdadeiro objetivo, que é o nosso progresso. Progresso pelas nossas boas obras, pelo nosso crescimento espiritual, pelas coisas boas que venhamos a acumular, né? Para aqueles que dizem que estes ensinos no momento não lhes servem, porque não estão passando e não passarão nessa vida pela prova da riqueza, a espiritualidade em outro texto nos lembra que a fortuna muda de mãos constantemente e todos nós seremos testados por ela, talvez não nessa vida, mas em outra oportunidade. O desafortunado de hoje poderá ser um milionário de amanhã, né? No texto, então aquele em cujas mãos a fortuna venha, deve orar ao Pai dizendo: Pai, tu me destes um novo encargo, dá-me a força e a sabedoria para desempenhá-lo segundo a sua vontade. Sim, se tivermos que passar por essa prova, possamos lembrar sempre esses ensinos que nos levam a trabalhar com tudo aquilo que temos em favor principalmente daqueles que caminham conosco. E o que nós efetivamente levaremos dessa vida? Essas coisas materiais sabemos que não.
Então o Evangelho nos traz no item 9 a verdadeira propriedade. O amigo nos diz que o homem só possui de plena propriedade aquilo que pode levar deste mundo. O que encontramos aqui, o que deixamos ao partir, não é uma posse real. O que é posse real, então, nossa? Nada que é do uso do nosso corpo físico, e sim tudo aquilo que é do uso da nossa alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que trazemos e é o que levamos conosco do mundo físico ao espiritual e vice-versa. Né? Então podemos, portanto, no sentido das verdadeiras riquezas, sair mais ricos do que chegamos. Esse é o objetivo de estarmos aqui, né? Adquirir bens imperecíveis para o espírito. Que os ladrões não roubam, as traças não roem, né? E por que nós devemos buscar esses bens imperecíveis do espírito? Para explicar isso, nosso amigo faz uma comparação muito interessante. Ele fala que, como sabemos, estaremos um dia retornando ao mundo espiritual. Então ele compara como se nós retornássemos, depois de muito trabalho em terras distantes, à nossa pátria verdadeira. E lá, nessa pátria verdadeira, nós teríamos um local para repousar. Qual seria esse local? Nós poderíamos pagar um bom hotel, uma boa pousada, teríamos que dormir ao relento. Se estivermos após muito trabalho com vastos recursos adquiridos, teremos condições de ficar em uma excelente acomodação, com todo o conforto possível, né? E se não estivermos tão bem assim, poderemos pagar uma pensão simples, porém suportável. Já se nós chegarmos da mesma forma que partimos sem nenhum recurso, talvez tenhamos que dormir ao relento. Assim é o homem ao retornar ao espiritual. Que acomodação nós iremos ocupar? Ninguém vai nos perguntar que ouro temos, quanta terra deixamos, que posição ocupávamos nas hierarquias da sociedade em que estávamos. Perguntarão quais as virtudes que acumulamos. E neste caso, um operário simples pode ser muito mais rico do que um príncipe da terra, ele nos fala. Lá, no mundo espiritual, nosso verdadeiro lar, nos dirão: os lugares aqui não se compram, se conquistam unicamente pela prática do bem. A caridade é a única moeda de troca. Se és rico dela, sede bem-vindo, vai para lugares de primeira categoria. Se és pobre dela, vai para as últimas categorias, pois será tratado de acordo com o que houveres trazido em seu coração, em seu íntimo. Nós temos dado a devida importância em acumular essa moeda imperecível? Ou se só estamos buscando a outra, a material? Essa é a principal lição para refletirmos no Evangelho de hoje. O que estamos fazendo com os bens que recebemos do alto? Estão sendo o nosso move para o nosso progresso? O que levaremos nessa nossa bagagem espiritual? Amizades que fizemos com o bom uso desses talentos que o Pai nos colocou? Quem nos receberá no outro lado da vida? Tudo isso é reflexo do bom proceder com o que nos foi ofertado nessa vida. Que tenhamos sempre serenidade, bom senso e capacidade de discernir qual a melhor forma de tratarmos os nossos talentos. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Terminada essa reflexão, vamos às nossas vibrações da noite. Pai de amor e bondade, refletindo sobre esse tema do Evangelho, rogamos nesta noite por todos aqueles que nesse momento possuem bens materiais, poder temporal, capacidade de ajudar com maior possibilidade os seus irmãos de caminhada. Que essa responsabilidade, Senhor, não lhes pese em demasia. Que possam compreender que tudo pertence a Ti, Senhor, e como depositário desses bens, possam fazer o melhor aos seus irmãos de caminhada.
Rogamos por todos aqueles que nesse momento podem ajudar seus irmãos com mais possibilidades. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que nada têm a apresentar, mas da mesma forma podem usar seus recursos da fala, das mãos, do trabalho, em benefício daqueles que convivem. Que todos nós, Senhor, de uma forma ou de outra, possamos auxiliar os nossos irmãos de caminhada. Dai-nos sempre a caridade como guia. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão em sofrimento, nos lares, nos hospitais, nas prisões. Há muita dor e sofrimento ainda em nosso mundo, Senhor. Que as tuas bênçãos de conforto, de esperança, caiam em todos esses corações, Senhor. Que as nossas preces possam de alguma forma aliviar a dor desses nossos irmãos. Rogamos agora, por um caso em particular, que queremos as suas bênçãos, Pai. Que aquele caso em nossa mente seja assistido por teus emissários sublimes. Que a melhor solução, que as melhores oportunidades surjam para que isso se resolva da melhor forma possível ou para que esse ser tenha toda a assistência que necessite. Ampara esse nosso irmão, essa nossa dificuldade. Rogamos, enfim, por nós mesmos, Senhor, que possamos a cada dia dar um passinho a mais nessa nossa evolução, amando mais, servindo mais. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre.